Preste atenção no que eu vou te dizer agora, porque pode ser o primeiro passo em direção à versão mais poderosa de si mesmo. E se eu te dissesse que tudo o que você está vivendo, essa fase difícil, confusa, cheia de dúvidas, não é um erro, mas uma convocação da sua alma? E se essa angústia que te consome for, na verdade, um sinal de que o seu eu verdadeiro está tentando emergir? A primeira verdade que você precisa aceitar com coragem é esta: você não nasceu para viver no automático. Você nasceu para se tornar quem realmente é. A imagem de uma vida sem conflito, sem dor, é uma ilusão infantil. Carl Jung dizia: aquilo que você mais precisa está exatamente onde você menos quer olhar. Então, quando a vida parece te empurrar para o abismo, talvez ela esteja tentando te mostrar que é hora de mergulhar em si mesmo. Você me pergunta: mas por que tudo isso agora? Por que essa dor? Por que esse vazio? Por que o processo de individuação, o nascimento do seu verdadeiro ser, exige a morte do ego superficial? Isso não é punição, é alquimia interior. Não é fim, é transição. Você está sendo preparado não para uma vitória externa, mas para uma revolução interna. A dor que você sente não é um castigo divino, mas o atrito necessário para moldar a sua psique. Jung dizia que ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. O que você vive agora é o seu treinamento de consciência. E a aprovação nesse processo não depende de sorte, depende de lucidez. Então a pergunta é: como me torno inteiro? Como me alinho com aquilo que a minha alma realmente deseja manifestar? A resposta começa com um ato de coragem. Você precisa parar de fugir de si mesmo. Carl Jung passou a vida inteira estudando os grandes homens e mulheres da história e descobriu que todos tinham em comum uma missão profunda de pessoal, um sentido interior. Não era sobre metas externas apenas, era sobre destino. Seu inconsciente sabe o que você veio realizar aqui, mas se você não o escutar, viverá se sabotando, rodando em círculos, como alguém que entra num trem sem saber o destino. O seu autoconhecimento é o GPS da sua existência. Você diz que quer mudar de vida, que deseja paz, prosperidade, liberdade, mas será que você já definiu o que isso realmente significa para você? Será que você já traduziu isso em símbolos internos, em imagens claras para o seu inconsciente? Jung dizia que o símbolo é a linguagem da alma, e sem símbolos, sua alma se perde. Dê forma ao que deseja. Desenhe, escreva, medite, especifique. Sua psique precisa de clareza para começar a cooperar com a criação de uma nova realidade. E lembre-se, o desejo profundo, aquele que queima no seu peito, não é vaidade, é vocação. Jung acreditava que aquilo que você mais deseja é a direção que a vida está tentando tomar através de você. O seu desejo, quando genuíno, é o mapa da sua missão. Mas para ele se manifestar, precisa deixar de ser um pensamento vago e se tornar uma decisão firme. Você precisa desejar sua transformação com a mesma urgência de quem precisa de ar. Essa força interior é a matéria-prima da sua jornada. E o que dá forma a essa matéria? Suas palavras, sua linguagem. O que você verbaliza molda seu mundo. No princípio não era o caos, era o verbo. A forma como você fala de si mesmo, da vida, das suas possibilidades, constrói ou destrói sua realidade. Quantas vezes você diz: não consigo, isso não é para mim, nasci com azar? Cada uma dessas frases é um contrato inconsciente que você assina contra si mesmo. É hora de mudar o vocabulário da sua alma. Jung dizia: você é o que faz de si mesmo, não o que fizeram com você. Então comece hoje um novo diálogo com o universo. Declare: eu me alinho com a totalidade do meu ser. Eu mereço manifestar minha plenitude. A vida conspira a favor da minha individuação. No início, seu ego vai resistir, vai apontar a conta bancária, os erros do passado, os medos. Ignore. O ego quer segurança, a alma quer expansão. E é a alma que deve conduzir essa jornada. Você está reprogramando não apenas a sua mente consciente, mas enviando sinais ao seu inconsciente de que uma nova narrativa está sendo escrita.
Você está, como Jung diria, construindo uma ponte entre o que você é e o que você pode ser. Mas essa ponte exige um combustível poderoso: emoção. Fé sem emoção é apenas teoria. Desejo sem fogo é apenas intenção. É o sentimento intenso que aciona as engrenagens do seu destino. Pense nisso. Porque o desejo precisa ser ardente, porque ele é o que rompe a inércia. Ele te levanta mesmo cansado, ele te empurra para agir mesmo com medo. Ele te obriga a encarar o espelho e dizer: eu não vou mais viver abaixo do meu potencial. Jung comparava esse processo à travessia do herói mítico. A dor, a perda, a luta, mas há sobretudo o renascimento. Um desejo morno te mantém no chão, um desejo ardente te empurra para o céu. E agora quero propor um compromisso. Não seja apenas um espectador da sua própria jornada. Escreva aí nos comentários: eu estou pronto para ser quem eu realmente sou. Esse é o seu decreto. É você sinalizando ao inconsciente coletivo, à sua alma, ao universo: eu aceitei o chamado. Esse simples ato já inicia a mudança. Você saiu do campo da passividade e entrou no campo da criação. Mas eu sei o que acontece depois de um grande insight. O medo aparece, a procrastinação sussurra, a ansiedade grita. Eles são parte da sombra que Jung descreveu tão bem, e eles não devem ser eliminados, mas integrados. Porque a ação é o antídoto do medo. Quando você age, você prova para si mesmo que a coragem já existe em você. Deus, ou a totalidade do self, age com você, mas nunca sem você. Então vou te dar 3 armas poderosas da psicologia prática que Jung nos inspira a aplicar. A primeira é a regra dos 5 segundos. Quando surgir o impulso de agir, não pense, apenas conte de 5 a 1 e se mova. Isso te desconecta do ego, que busca conforto, e te reconecta à alma, que busca evolução. A segunda é a regra dos 2 minutos. Comece pequeno. Pequenos atos, feitos com presença, geram transformação. A sombra odeia a luz da ação. E a terceira é uma das mais importantes, o ritual do autoconhecimento e da gratidão. Antes de dormir, escreva tudo que está preso dentro de você. Libere. Depois, anote 3 coisas que revelam o quanto a vida já está te abençoando. Isso muda a sua frequência mental para uma vibração de completude. E atenção, existe um inimigo invisível que sabota a sua expansão, a crença de que desejar prosperar é errado, que ter dinheiro, liberdade, expressão é egoísmo. Jung desconstruía isso com maestria. Ele dizia que quando reprimimos nossos verdadeiros impulsos, eles voltam distorcidos. O desejo de expansão é natural. Ele só se torna destrutivo quando desconectado da consciência. O dinheiro não é bom nem ruim, ele apenas amplia quem você já é. Nas mãos de uma alma consciente, ele constrói, transforma e cura. E Deus, ou a totalidade do self, quer te dar ferramentas para que você manifeste o seu propósito. Mas antes, você precisa curar sua relação com a abundância. Pegue um caderno e escreva: o dinheiro nas minhas mãos é um instrumento de realização consciente para... e complete com 10 propósitos profundos. Isso reconfigura seu inconsciente. Em seguida, transforme cada transação do seu dia em um ato espiritual. Ao pagar, diga mentalmente: vai e volta multiplicado. Ao receber, diga: seja bem-vindo, você é uma semente do meu propósito. Você está construindo não apenas um futuro próspero, mas uma alma forte o suficiente para sustentá-lo. Você está se tornando quem nasceu para ser. Se esse conteúdo te tocou, curta, comente, se inscreva e lembre-se, o despertar da alma é o maior chamado da sua existência. Vá e manifeste o self que habita em você.